Redação Tropical. Olha, agora são 9 horas e 26 minutos. É o nosso Redação Tropical de volta na segunda parte, sempre com uma entrevista para você. Lembrando que agora estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, Instagram, além, é claro, do nosso portal tropicalminas.com.br e o nosso aplicativo Rádio Tropical Minas, tanto para Android e iOS, que você baixa, não paga nada. E, é claro, carrega Tropical para qualquer lugar que você vá. Certo, Mayra? Certíssimo. O que é que hoje nós estamos recebendo? Na verdade, é Roberta Azevedo, a gente conhece como Roberta Pio, né? É. E a Roberta é advogada. Nós vamos falar aí, inclusive, aproveitando essa situação aí entre Virgínia e Zé Felipe, nesse processo do divórcio, de guarda. E a Roberta vai trazer alguns esclarecimentos pra gente sobre pessoas que estão vivendo esse tipo de processo aí na vida, né? Dentro de relações que não deram certo, filhos. Roberta, bom dia pra você. Bom dia, prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio. Prazer imenso esclarecer e tirar algumas dúvidas que eu sei que pode auxiliar e ajudar muito a população. Roberta, você que atua diretamente nessa área, na sua avaliação, o número de divórcios, ele aumentou nos últimos anos? Eu entendo que sim, já que a sociedade caminha para as mulheres hoje terem profissão, né, serem independentes, não precisarem mais suportarem o casamento por questões financeiras. Realmente as pessoas casam com o entendimento de ser feliz, constituir família, ter um casamento estável e de paz. Então, quando isso não acontece, as pessoas tendem a procurar um divórcio com mais facilidade do que antigamente, até pelas questões financeiras. E também para poder reingressar no mercado de trabalho, para estabelecerem outras relações, para constituírem a vida novamente. Então, antigamente as pessoas, né, a sociedade, na verdade, o direito, ele caminha conforme a sociedade. Então, primeiro a sociedade muda, para depois o direito acompanhar, e aí sim surgirem as leis, primeiro a jurisprudência, depois as leis. E então é muito dinâmico. O direito ele é dinâmico nesse sentido. Até 2011 a gente não tinha nem casamento homoafetivo, então isso é muito recente. Primeiro a gente precisou, né, de pessoas se relacionarem, estabelecerem ali uma família, terem essa vontade de casar, de assumir, né, de ter um contrato, para depois a sociedade vir dar essa resposta, apenas em 2011. Então, primeiro a sociedade muda para depois a lei acompanhar. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender, por que já não existe uma lei sobre tal assunto? Não vai existir a lei se a sociedade, primeiro, não vivencia esse assunto. Sim, sim. E qual que é o processo legal básico hoje para o divórcio no Brasil? Então, a gente consegue fazer divórcio de forma consensual, ou seja, que ambas as partes querem e estão ali em consenso, tem um acordo, pode ser feito em cartório, mas tem que ser assistido por um advogado, ou pode ser realizado de forma consensual no judiciário. Tá? No judiciário a gente faz tanto o divórcio litigioso, quando ainda tem algo pendente nessa relação de patrimonial, ou eles não estão concordando. Ninguém precisa concordar para divorciar. Eu recebo muitas clientes com essa dúvida. Ele disse que não vai assinar o divórcio. Sim. Ela disse que não vai assinar o divórcio. Não precisa assinar. Não tem que assinar. Você não depende do outro para divorciar. Se você não quer ficar casada comigo, vida que segue, direito seu, você não precisa permanecer casado. Então, nós atendemos muitas clientes nesse sentido, que tem esse tipo de dúvida. Ele não quer me dar o divórcio, ele não quer assinar, o que eu posso fazer? Ingresse entre você com o divórcio, que o juiz vai assinar por ele. Tá? Então, assim, existe o divórcio consensual, que é onde ambas as partes ali estão de acordo, e existe o divórcio litigioso, que, por algum motivo, existe algum pedido que um não está em conformidade com o outro e a gente faz de forma judicial. Sempre esclareço e pontuo que, mesmo que seja de forma consensual, cada um deve ter o seu advogado. Porque quem está pagando o advogado, quem contratou, é quem vai editar as regras. Você citou essa questão, por exemplo, da outra parte não aceitar o divórcio. E eu já vi até casos, né, que uma das partes não aceita, a outra pessoa entra na justiça, então, para
divorciar, né, ela mesma, já que a outra pessoa não quer. Mas existe também aquela questão da perseguição, da importunação. A pessoa que não aceita se divorciar, talvez ficar uma certa perseguição. Quais as providências que devem ser tomadas? Entra a questão da medida protetiva também, né? Isso. Se existe alguma ameaça física, verbal, patrimonial, eu sempre aconselho a fazer o boletim de ocorrência. Você pode fazer um pedido de medida protetiva ali mesmo, né, relatando todos os fatos no boletim de ocorrência. Essa medida protetiva vai ser deferida ou não, e isso independe do divórcio, tá? Isso vai caminhar na vara ali criminal, que vai cuidar do crime em si, da ameaça, da importunação, enfim, da violência patrimonial, física e psicológica, tá? Nem sempre a medida protetiva ela é cabível apenas quando a pessoa levou um soco, levou um chute, apanhou. Não precisa apanhar para ter medida protetiva, tá? Uma ameaça, uma mensagem falando que se você não separar de mim, você vai enfrentar uma guerra. Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Se você não ficar comigo, eu vou arrancar tudo de você. Se você não ficar comigo, você se prepara. Sim. Então, tipo de ameaça, esses tipos de linguagem, de vocabulário, e isso já dá ensejo para o deferimento da medida protetiva. E com a medida protetiva, a mulher tem segurança para permanecer na casa, permanecer na empresa, permanecer ali cuidando dos filhos no mesmo ambiente que ela já reside. Porque eu pego muitas clientes que no desespero saem de casa, fogem, correm do marido porque ele está ameaçando e deixam tudo para trás. Né? E isso é muito triste, porque quando você deixa tudo para trás e você abre mão ali de tudo que vocês conquistaram, até para um processo judicial fica mais difícil você provar o que você tem e o que você não tem, o que é seu e o que não é. Então, eu sempre esclareço o seguinte: faz um boletim de ocorrência, pede medida protetiva, e aí a gente entra com o divórcio, com a partilha, com alimentos, enfim, com o que você tem direito realmente. Mas não abra, né, não saia correndo de casa, a não ser assim, lógico, o cara tá com a arma na sua cabeça, você tem que sair correndo. Mas imediatamente você tem que chamar a polícia, que ele vai preso em flagrante, você vai ter a medida protetiva. Sim. Então, assim, eu sempre esclareço, não abra mão da medida protetiva se você se sente realmente ameaçada. Seja uma ameaça física, psicológica ou mesmo uma agressão. Ô, Roberta, quando tem o divórcio sem filhos, é um processo mais fácil, mas já quando envolve, né, as crianças aí, já é uma situação mais complicada, até porque vem a questão da guarda compartilhada. Em alguns casos, eu queria até que você explicasse, assim, ao certo, como é que funciona na prática a guarda compartilhada. Isso é um mito também muito grande, que eu tento esclarecer, até uso minhas redes sociais para falar abertamente disso, porque é uma dúvida muito grande, e até mesmo para os operadores do direito. O que é guarda e o que é residência? As pessoas têm muito medo da guarda compartilhada, porque elas acreditam que guarda compartilhada é residência alternada. A criança vai morar 15 dias com um, 15 dias com outro. Uma semana com um, uma semana com outro. Nada tem a ver com isso. Guarda é um tipo de pedido que a gente faz no processo para chamar os pais à responsabilidade. O que é responsabilidade? Você tem que saber qual médico que seu filho está frequentando, onde que ele está estudando, participar da reunião escolar. Se a criança é autista, você tem que participar das terapias. Se a criança vai fazer uma apresentação na escola, você tem que participar. Data que a criança entra de férias, ou seja, guarda é responsabilidade. É trabalho, é serviço. Então, se você pede a guarda compartilhada, você está chamando para si uma responsabilidade. Você vai ter que participar da vida educacional dessa criança, da vida médica. Você vai ter responsabilidade quanto a isso. Então, as mães não precisam ter medo quanto à guarda compartilhada, porque está ali imputando ao pai a responsabilidade. Agora, residência alternada é algo que eu não defendo. Tem casos que funcionam? Tem, mas é exceção da exceção da exceção. Não acho saudável para a criança morar uma semana com um, uma semana com outro. Isso é residência, é onde a criança vai morar. Então, no processo, a gente faz vários pedidos. Pode ser feito dentro de um mesmo processo, como pode ser feito em vários processos diferentes. Não tem problema. A gente atende conforme o que o cliente está pedindo, conforme a necessidade do cliente. Hoje eu quero resolver apenas a pensão. Eu ainda moro com meu marido, eu ainda não divorciei, a gente tem problemas para partilhar o patrimônio, mas, enquanto isso, meu filho precisa de pensão. Então, o que nós vamos entrar? Pensão alimentícia, guarda,
residência e convivência. Então, são 4 pedidos diferentes. Guarda pode ser compartilhada ou unilateral, ou seja, guarda é a responsabilidade. Residência é onde a criança vai morar. Residência de referência, lá materno, geralmente, tá? Tem exceções. Tem criança que mora com o pai? Tem, mas é mais raro. A convivência são aqueles dias que o pai vai levar, vai buscar, vai conviver. É o dia que vai dormir na casa do pai. Isso é a convivência. E, por último, guarda, convivência, residência e as visitas. Né? Essas visitas que é a convivência. Então, isso tudo vai dentro de um processo ou dentro de vários processos. Então, se a pessoa ainda mora com o sujeito, ainda não decidiu, não sei se quero separar, não sei se quero partilhar, mas meu filho precisa de alimentos, a gente entra apenas com pedido de pensão. Nesse sentido, estabelecendo a guarda, a convivência e a residência. Justamente é o assunto que eu quero entrar aqui agora. Como é que é feito a questão da revisão de pensão? Porque a gente tem visto aí recentemente vários... Aliás, ao longo dos tempos a gente vê várias pessoas aí mais famosas que aparecem na mídia, né, de prisão por falta de pagamento, e eles alegam o seguinte, que eu tinha um patamar de ganho numa época, hoje em dia eu não tenho mais. A minha renda caiu, eu não tenho mais como pagar uma pensão aí de tanto como era estipulado no começo da separação. Como é que é esse caso aí de revisão de pensão, doutora? Quando existe alguma mudança, tanto mudança para a criança, hoje a criança é saudável, não tem despesa alta, tem a despesa básica, escola, futebol e material escolar, lazer, essas coisas. Aí o juiz fixa, a pensão vai ser, exemplo, um salário mínimo, vida que segue. Criança entrou na adolescência, passou a usar aparelho ortodôntico, desenvolveu diabetes, tem uma doença que, quando ela era menor, não sabia. Nem o pai sabia, nem a mãe, enfim. Então, o que a gente precisa ingressar? Revisão para aumentar, para majorar. O mesmo acontece, e o pai tem que ficar ligado nisso, quando o pai trabalha em uma empresa. E ele trabalha em uma empresa, tem um cargo de chefia e ganha muito bem. Nesse sentido, ele paga ali uma pensão alta. Mas ele foi mandado embora. Mas ele não está desempregado, mas ele foi mandado embora, trocou de empresa. Passou para uma empresa, ele ganhava 5 mil, exemplo, e agora ganha 2. E agora tem outro filho. E agora ele desenvolveu uma doença. Ele está fazendo tratamento para depressão. O que ele tem que fazer? A minha vida mudou. Então, eu tenho que entrar com a revisão para diminuir o valor de pensão. Então, quais são os casos que nós entramos com a revisão? A gente entra com a revisão para aumentar se a despesa da criança aumentou e a gente entra com a revisão para diminuir se a renda do pai diminuiu. E pode entrar também com a revisão quando a despesa da criança não aumentou, mas a renda do pai aumentou. Então, nesses casos, mudou o cenário, mudou a sentença, não faz mais sentido. Aquela sentença lá de 2010 não reflete hoje o que a criança precisa. Então, a gente precisa entrar com a revisão para o juiz entender, essa sentença não reflete o meu dia a dia, eu preciso modificar. O que modificou? Modificou o meu rendimento. Então, eu preciso diminuir. O que acontece na prática? Os pais não entram com pedido de revisão para diminuir. E aí as mães executam o valor que era devido na última sentença. Enquanto não tem uma nova sentença, a última prevalece. E aí eles ficam com essas dívidas enormes de pensão que hoje já não aguenta pagar mais, mas erro de quem? Se a sua renda mudou, se a sua realidade mudou, contrata o advogado e entra com a revisão. Do mesmo jeito, quando a criança faz 18 anos. Fez 18 anos, parou de estudar, começou a trabalhar, o que o pai tem que fazer? Entrar com a exoneração. Aí eles não entram com a exoneração, param de pagar de boca e aí depois sofrem com a execução. Ô, Roberto, até aproveitando essa questão, a gente estava falando sobre... Só um adendozinho. Doutora, mas, por exemplo, assim, a minha filha já completou, o meu filho completou 18 anos. Mesmo assim, eu continuo tentando entrar juridicamente. Tem que entrar. Senão, não vale de nada. Não vale de nada. Não tem um limite. Por exemplo, completou 18 anos, eu tô safo. Não. Principalmente se for entrar na faculdade, né? Tem que continuar para ajudar. O que acontece? Se ela continuar na faculdade, nem adianta você entrar. Porque ela ainda é estudante, ela ainda precisa de você. Tá?
tá? Então, assim, a gente tem caso... Isso vale para os dois? Pros Ou dois... só para menina? Não, para homem e mulher. Homem e mulher. Ele não está trabalhando, ele está estudando, ele depende do pai. Mesmo que ele esteja trabalhando, por exemplo, é um estágio, é algo muito esporádico, trabalhando nas férias, o pai tem que sustentar até terminar a faculdade. E tem casos, tá, que eu já vi, apelação no tribunal aqui de Minas Gerais, da menina trocar de faculdade, começou a fazer um curso. Ficou um tempo sem estudar. Depois começa a fazer outro e o pai tem que pagar. Comecei a fazer outra faculdade com 27 anos e o pai tem que pagar a pensão. É mesmo? Já vi casos, tá? Já fui fazer sustentação oral, deu ver desembargador mantendo a pensão para uma pessoa de 27 anos. Não, mas aí, por exemplo, a menina formou? Não formou. Ela começou a fazer um curso, tá. largou o curso, trocou de curso. E aí o pai já não queria mais pagar a pensão. Entrou com exoneração. E os desembargadores mantiveram a pensão porque ela era estudante. Gente, mesmo com 27 anos. A gente entrou recente com uma exoneração de uma... Eu estava assistindo o pai. A menina tem 28 anos, já tem filho, já mora junto. E o pai continuava pagando pensão. A gente entrou para exonerar. A gente conseguiu exonerar? Conseguimos. Mas até então ele estava cumprindo com a última sentença. Se existe... Sentença, gente, não é bilhete. Sentença é para cumprir. Se existe uma sentença, você só para de cumprir depois que vier uma outra que sobrepõe aquela. Deixa eu botar um fogo no parquinho aqui. E na questão de uma criança atípica, até quando é a pensão? Até quando permanecer a necessidade da criança. Então, assim, por exemplo, uma criança autista. Tem casos e casos. Dentro do espectro autista tem pessoas que não conseguem conversar, que é autista não verbal. Tem outras pessoas que já vão viver uma vida mais parecida, né, que a gente chama de vida típica, que vão conseguir trabalhar, desenvolver, casar. Então, nesse ponto, tem que observar o laudo médico. O que o laudo médico traz? Não, é uma criança que o resto da vida vai precisar de um acompanhamento, não consegue trabalhar, não consegue sustentar, então o pai vai ter que continuar cuidando. O pai e a mãe, tá? O pai e a mãe. Agora não, uma criança que, apesar de tudo, se desenvolveu, fez as terapias, formou, está trabalhando, casou, aí não faz sentido. Tá certo. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Na volta a gente dá sequência aqui à nossa entrevista. Redação Tropical. Olha, 9h50, estamos de volta com a nossa entrevista de hoje, né? Nessa terceira parte aqui, posso dizer, do nosso Redação Tropical. Maria, temos pergunta aqui, viu? Pode rodar. Pode rodar? Pode. Então vamos botar aqui para a doutora poder ouvir aqui e responder aqui a nossa ouvinte, a Maria Madalena Santos, que mora em Fabriciano, hein? Bom dia, Tropical. Eu queria saber da doutora, quando a guarda é dos pais, como que prevalece a mãe para pagar a pensão? É do mesmo jeito? Maria Madalena, interessante sua pergunta, é uma dúvida muito recorrente. Assim como as pessoas têm medo da guarda compartilhada, elas acreditam que a guarda quer dizer, versa sobre pagamento de pensão. Guarda não tem nenhuma relação com pagamento de pensão. Pensão é um tipo de pedido que a gente faz do processo para cobrir as despesas da criança. Tá? Independente da guarda ser compartilhada, deve sim existir o pagamento de pensão. Quem que vai receber essa pensão? Com quem a criança mora. Tá? Por isso que eu disse que guarda alternada não residência alternada, desculpa, não é guarda compartilhada. Então, a guarda pode ser compartilhada, pode ser do pai e da mãe, mas a mãe, né, tô dando o exemplo da criança morando com a mãe, a mãe vai receber a pensão porque é ali que a criança reside, tá? Então, a gente fixa a residência com a mãe e o pai paga a pensão. E o que está incluso nessa pensão, Maria Madalena? Todas as despesas da criança. Quais que são essas despesas da criança? Criança é uma moradora da casa. Então, é despesa da criança IPTU, aluguel, condomínio, faxineira, produtos de limpeza, supermercado, gasolina. Tudo isso também é despesa da criança, tá? A gente pega muitas pessoas que têm essa dúvida, que acham que a despesa da criança é a escola, a Topic e o futebol.
Não. A despesa da criança são todas as despesas da casa e, além de todas as despesas da casa, lógico, a gente vai dividir pelo número de pessoas que moram na casa, são também as despesas individuais. Quais que são essas despesas individuais? Uniforme, lazer, levou criança no shopping, tomou um sorvete, comprou lá um lanche, fez um passeio específico para a criança, um cinema, é despesa da criança. Uniforme, roupa, calçado, lanche para a escola, topique, futebol, a escola, né, o material escolar. Então, tudo isso. As despesas da casa a gente divide pelo número de pessoas que moram na casa. Exemplo, lá em casa mora eu, meu marido e meus 2 filhos. Então, eu dividiria por 4. E as despesas da criança são aquelas individuais que a gente não vai dividir com ninguém. É exclusivamente delas, tá? Então, soma tudo isso e a gente descobre quanto que o pai tem que pagar de pensão. Obviamente, o pai e a mãe também vai ter despesa, porque mora com ela vai ter despesa sim, e o pai vai pagar conforme o rendimento dele. Tá? Quando a gente entra nessa questão do divórcio, depois eu vou até deixar o Kekel perguntar a respeito daquela questão que envolve o filho da Marília Mendonça, mas vamos voltar aqui na situação dos filhos da Virgínia, né? Porque a gente vê assim, a gente está falando muito da questão do pagamento, mas e a questão emocional, né, Roberta? Porque aí as crianças, nós temos 3 crianças pequenas, no caso da Virgínia, e aí aquele convívio constante que sempre tiveram, né, pai e mãe junto, até lidar com essa situação do divórcio. Isso a gente traz para a realidade também, muitas pessoas que vivem isso. Olhar o lado emocional da criança, para a criança não ser jogada de um lado para o outro e entender que para ela essa situação também é muito difícil. A criança ela não pode ser de jeito nenhum um instrumento de guerra, né, da mãe contra o pai, do pai contra a mãe. Por isso existe, né, a lei da alienação parental, que é utilizada muitas vezes para proteger a criança, mas em outras vezes a gente sabe que, enfim, né, existem pessoas com caráter e pessoas sem caráter. Eu sou filha de pai e mãe separado. Então, eu sei a realidade da minha cliente. Quando a minha cliente me procura, eu entendo o que a criança está sofrendo. Existe um mito muito grande de que a criança não vive melhor com a mãe, ou que a criança precisa mais da mãe, ou que a criança não pode dormir com o pai. Então, a sociedade, né, nós criamos os nossos filhos achando que eles são 100% dependentes só da mãe. Enquanto a criança precisa da figura paterna. A criança precisa da convivência com o pai e com a família do pai. Tem muitas clientes que me procuram e falam assim, mas o meu ex pega a criança e soca lá na casa da avó. Mas eu falo, que bom que pelo menos está tendo uma convivência com a avó. Que bom que está tendo uma convivência, mesmo que seja mínima, com o pai. Lógico, o pai que não coloca a criança em risco. Né? Não pode a criança ser colocada em risco. Mas é tão importante a convivência paterna, mesmo que seja uma convivência de final de semana, mesmo que seja uma convivência um pouco menor, ela é importante. A criança precisa ter essa figura paterna. E uma criança que vem de um relacionamento que foi ali rompido, precisa de fazer uma terapia, precisa de fazer um acompanhamento psicológico. Tem estudos que dizem que o divórcio dos pais, ele é mais doloroso do que a morte. É uma dor maior do que a dor da morte em si. Então, é um luto eterno. Todo mundo quer o pai e a mãe junto. Né? Então, a criança precisa se sentir segura. A criança não pode ser usada como instrumento. E aí você precisa reunir provas de que o pai está falando mal de você ou que o pai está usando a criança como instrumento de guerra. E o pai também reunir provas de que a mãe não quer entregar a criança. Tem mãe que toda vez que o pai vai buscar a criança, inventa que a criança está passando mal, para não liberar. Então, isso é uma forma de alienação parental. Né? Temos mais perguntas aqui. Eu queria até pedir, por favor, aqui a Maria Fernandes, que participou aqui agora. Eu perguntei se é pergunta ou não. Maria Fernandes, responda, por favor, que senão a gente não consegue saber e não vai botar a sua pergunta no ar. Mas a Maria Alice, do Ipaba, ela está participando aqui, mandou uma pergunta. Vamos colocar no ar aqui para a doutora poder responder para a gente aí. Bom dia, Maia. Bom dia, Kekel. Bom dia, doutora. Quem está falando é Maria Alice do Ipaba. Eu gostaria que a senhora esclarecesse alguma coisa para mim, doutora, porque minha irmã faleceu e deixou 2 filhos, um de 14 anos e um de 19. Aí, a questão é essa, porque o menino
Se ficar lá na casa do pai, não vai para a escola nenhum dia. Aí o menino, ele tá com problema de saúde, sabe? Que ele é hiperativo e ele não está conseguindo acompanhar a escola, sabe, os professores. Aí está com um problema sério e está muito obeso. Ele tá com 14 anos, ele está com 150 quilos, doutora. Mas isso me deixa muito triste, porque o pai não quer ajudar, a irmã não quer ajudar. E aqui em casa, minha mãe doente, sabe? Aí eu gostaria de saber o que, se ela me dá uma luz, o que eu tenho que fazer nessa questão aí. Tá bom? Um abraço, bom dia. Obrigado, Maria Alice. Doutora. Maria Alice, parabéns, né, por você ter tomado frente, tá cuidando dessa criança. Você ou sua mãe podem entrar com pedido de guarda. Além desse pedido de guarda, você pode pedir a pensão para o pai, tá? Já que o pai não quer cuidar, não tem responsabilidade, não quer criar, seria a responsabilidade dele, você como tia ou a sua mãe como avó pode ingressar com o processo, tanto pedindo a guarda quanto pedindo a pensão, tá? É muito comum, às vezes, os netos serem criados pelas avós e a avó entrar com pedido de pensão e pede a pensão tanto para a mãe quanto para o pai. No caso do seu sobrinho, não vai ter como pedir para a mãe porque ela já faleceu. Então, aí, no caso, daria para pedir a pensão por morte, se ela era contribuinte do INSS. Então, primeiro ponto, a sua irmã era contribuinte do INSS? Se sim, cabe pedido de pensão por morte para as crianças. Se não, e se, mesmo recebendo a pensão por morte, caberia também o pedido de pensão em face do pai, tá? Entra contra o pai, pede a guarda e pede assistência dele material, que é o pagamento de pensão. Se você quiser fechar, Kekel, com aquela questão, dando um exemplo, né? Nós tivemos essa situação recente aí que envolve o pai e o filho da Marília Mendonça, né? O menino era criado pela avó. Até agora a gente teve um exemplo aqui no caso da Maria, né? Exatamente. Alice, que a mãe morreu, né? E o filho ficou com o pai. Agora, por exemplo, ele é um tutor imediato ou tem alguma regra muda esse contexto aí? No caso da Marília Mendonça, eu não vi o processo, não sei ao certo. Mas a regra é, o filho vai ficar com o pai ou com a mãe. No caso, como ele já morava com a avó, eu acredito que eles estabeleceram um acordo de guarda compartilhada entre a avó e o pai, e o genitor. Pelo genitor também ser cantor, fazer show fora, enfim. Tava tudo correndo muito bem e agora chegou ao ponto que eles já não estão mais tão amigos assim. Marília Mendonça poderia ter evitado isso se tivesse realizado o testamento. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre testamento, de falar sobre inventário e de falar sobre pacto antinupcial. As pessoas acham que ninguém vai morrer, que ninguém vai separar, que não vai acontecer nenhuma tragédia, nem nenhum problema. Então, se a Marília Mendonça tivesse feito um testamento, ela teria evitado muito problema, porque ela poderia constar ali no testamento quem seria inventariante dela. Ela poderia ter constado quem ficaria com os bens dela. Obviamente, o filho é herdeiro necessário, mas os demais bens ela poderia dispor até para uma instituição, se ela quisesse, até para a igreja. Quero deixar parte da minha herança para a igreja católica, para a igreja evangélica, para quem ela quisesse. E ela ali também estabeleceria essa questão dos cuidados com o filho. Então, tem mudado e tem melhorado, mas a gente precisa fazer um trabalho constante de alertar a população de que testamento não é só para quem é rico, pacto antinupcial não é só para quem é rico e inventário não é só para quem é rico. O Estado, quando você mesmo não decide o que vai acontecer quando você separar ou quando você falecer, quem decide por você é o Estado. E quem que é o Estado? É um juiz de direito que não sabe da sua vida. Pode ser um juiz machista, pode ser um juiz que já teve 5, 6 mulheres, pode ser um juiz que só teve um casamento, pode ser um juiz evangélico, pode ser um juiz católico, enfim, é uma pessoa como eu, como você, e ele vem como o Estado para dizer se sim ou se não, para dizer se você tem direito ou não. Então, já pensou quanto de problema você pode evitar? Isso. Porque não é só a morte, não é só o divórcio que põe fim ao casamento, por exemplo, falando de casamento. A morte também. E é a única certeza que a gente tem. As pessoas até hoje, vai fazer casamento, preocupa com o doce, preocupa com a forminha, preocupa com o vestido, mas não preocupa com o pacto antinupcial, que é a escolha do regime de bens que vai regularizar a sua vida
30 anos, se Deus quiser, porque todo mundo quer ficar casado 30 anos, 40 anos, 50 anos. E aí, quando você tá na velhice, que seu marido morre, que é a hora que você mais precisa do seu patrimônio ali, fácil, simplificado, de maneira que você consegue vender ou que você consegue usufruir, você tem o problema do inventário. Então, tudo poderia ser evitado se a gente tivesse essa conscientização. Mas, infelizmente, a gente acha que testamento é difícil, é caro, acha que inventário é difícil, é caro, e acha que o pacto é coisa de outro mundo. Isso mesmo. Doutora, a gente já passou até o nosso tempo aqui, mas... Falei demais. Não, que isso, o assunto é pertinente, muito bom. E a gente é prestação de serviço. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, rapidinho, que a Maria Fernandes não falou, mas eu procurei saber, e é realmente uma pergunta, vamos tirar a dúvida dela aqui, mais uma vez aqui, é a pergunta aqui da Maria Fernandes. Vamos lá, Maria Fernandes, por favor. Bom dia, Rádio Tropical. Bom dia. Eu estava querendo saber, pensão afetiva, a pessoa não é o pai, ele é obrigado a pagar pensão se a mãe exigir. Ele não é o pai biológico. Estou fazendo uma se o pai tem que pagar a pensão sócio-afetiva. Só queria saber qual que é a chance da mulher entrar na justiça e perder a causa. Porque eu não entendo muito bem dessa parte, não, porque eu ouvi isso um dia. Tem um amigo meu que está passando por esse processo. Aí eu tô querendo saber. Muito bem, obrigado, Maria Fernandes. Acontece, tá? Eu acho que é algo que acredito que é algo que vai ficar em voga cada vez mais, porque realmente as novas famílias são de pessoas que casam com quem já tinha filho. E aí você cria aquela criança como se fosse filho seu. Então, tudo tem que estar muito bem documentado. Esse padrasto realmente assumia o lugar de pai. Ele estava lá na escola, participando do Dia dos Pais. Ele estava no Natal, ele estava no aniversário. Ele postava foto. Ele chamava o filho, né, o enteado de filho. O enteado chamava ele de pai. Existia realmente naquela situação, naquela família, na configuração daquela família, aquele padrasto como uma figura paterna. Se sim, faz o reconhecimento da filiação socioafetiva e aí depois pleiteia a questão dos alimentos, tá? Mas precisa ficar muito bem ilustrado, muito bem, porque, como eu disse, é um juiz, é o Estado que vai definir. O juiz, ele precisa de provas de que aquele padrasto viveu por anos sendo o pai daquela criança. E aí, quando estava tudo bem, ele cuidava, ele bancava, ele arcava com tudo? Se sim, é um pedido possível, tá? Ótimo. Mas quem vai... Ela perguntou, né? Se é uma causa ganha. Não existe causa ganha. Precisa de elementos comprobatórios para isso. Uhum. Olha, vamos agradecer a Roberta. Muito, infelizmente, viu? Não dá mais tempo, né? Quero até dizer que quem aqui tinha alguma pergunta a fazer, que não deu tempo. Roberta, deixe suas redes sociais. O meu Instagram é Roberta Pio, Roberta Pirl. Pode mandar pergunta, pode mandar direct, pode chamar no WhatsApp. A gente tem o maior prazer em responder, em ajudar, tirar essas dúvidas mesmo, porque como vocês falaram, né? É uma prestação de serviço que a gente precisa levar conhecimento para a sociedade. Isso. Então, me coloco à disposição, pode seguir no Instagram, Roberta Pirl, e o Instagram do escritório é roberta.azevedo.advogado, que aí vocês encontram lá também dúvidas, caixinha de pergunta, enfim, para auxiliar, tá? Mas não fique com vergonha, pode mandar áudio, pode mandar direct e pode chamar no WhatsApp, no link da bio também. E o convite fica aberto aqui, né, para outras oportunidades. Com certeza. Pode me chamar. Com certeza. Obrigada, viu? Roberta. E se você perdeu essa entrevista, pegou no meio do caminho, ela vai estar já no nosso portal tropicalminas.com.br na íntegra, tá bom? Muito obrigado, redação volta amanhã às 9 da manhã. Eu também fico por aqui, quem assume agora o comando é a Mayra Almeida, fazendo com vocês o Bom Dia Tropical desta segunda-feira. Eu volto logo mais às 4 da tarde com o Show da Tarde e o Bailão Tropical. Valeu, gente! Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito som.